todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje com a presença do pastor César Hanauer. É isso aí. Eu tive que pedir um feedback aqui de como pronunciar, né, pastor? Obrigado aí pela sua presença, por ter atendido o nosso convite. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Se apresente para nós, por favor. Fala um pouquinho da sua história, de onde veio, origem. Que legal, que legal. Bom, obrigado também, né, Rodrigo, por estar aqui. Obrigado pelo convite de estarmos aqui juntos, falando das coisas de Deus, do reino de Deus. Meu nome é César Hanauer, como você disse, sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estou há 22 anos aqui no Mato Grosso já, nessa caminhada aí, caminhada de bênção, de vitória, e falando das coisas de Deus, né? Nasci em Foz do Iguaçu, 1982, trabalhei 20 anos em Foz, né? Morei 20 anos em Foz, trabalhei um período lá, e a minha história é bem legal. Minha história é uma história de superação e... Trabalhei com meu pai dos 5 anos de idade até os 12, vendendo bebida no Paraguai. Vendia bebida no Paraguai. E aprendi muita coisa com ele. E com uns 15 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar na minha primeira empresa que eu trabalhei de carteira assinada foi no mercado chamado Super Mufato. E é em Foz do Iguaçu. E aí trabalhei 3 meses. Durante esse período de 3 meses que eu trabalhei lá, nós ganhávamos caixinha, né? Aquelas caixinhas de supermercado e tal, que você ganha do cliente. E eu estava em Israel em 2013 e Deus falou comigo que você tem que perdoar a Célia. E eu falei, meu Deus, né? Eu já era empresário, já tinha meus negócios e tal. E aí eu perguntei, por que eu tenho que perdoar ela? E aí Deus me levou certinho num sábado que eu tinha recebido várias caixinhas e tinha comprado carne para dentro de casa. A gente tinha uma vida bem escassa naquela época. Isso nesse primeiro emprego no mercado? Nesse primeiro emprego. Aí, 3 meses certinho, sempre fui dedicado no trabalho onde eu estive. Eu chegava, era o primeiro a chegar, sempre o último a sair, sempre muito dedicado. Aprendi isso com meu pai, foi uma dedicação que meu pai sempre falava, ó, sempre faça as pessoas ficar devendo para você. Então, esse é um segredo, né? E aí, naquele dia, eu tinha lá no Super Mufato, tem um costume que você pode levar a compra até 150 metros para um cliente. O cara vem sem carro, né? Vai no lugar ali fazer a compra e para levar a compra. E eu saí atrás de uma mulher. Quando eu saí atrás dela, deu mais ou menos uns 3, 4 minutos, ela falou, por que você está atrás de mim? Eu falei, estou levando a compra para a senhora, não é da senhora? Ela falou, não, essa compra não é minha. E aí eu voltei para o mercado, já estava um alvoroço, a Célia chegou em mim, ela grávida, grandona. Eu gosto muito de contar esse testemunho, porque acho que inicia a minha história aí. E quem era a Célia? Célia era gerente do mercado. Gerente do mercado. Você tinha que idade? Eu tinha 15 anos. Eu devia ter uns 14 para 15 anos. E aí eu voltei, né? Ela falou assim, olha, amanhã você vem, a gente conversa. Chegou no outro dia, ela mandou embora. Quando ela mandou embora, eu fiquei muito triste, porque um erro, né? Um erro. Mas... fui embora. No outro dia, um rapaz que era casado com a minha irmã, ele falou, tem um lugar para te colocar para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar em uma oficina e foi onde Deus foi moldando a minha profissão e depois me levou para vários lugares. Eu fui trabalhando com cada patrão de um jeito para aprender tudo, como fazer e como não fazer. Uhum. E aí eu estava em Israel, em 2013, eu perguntei para Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? E Deus falou para mim assim, porque você ainda é humilde. Eu lembro bem certinho dessa frase que Deus falou para mim. E Deus falou comigo, você precisa perdoar a Célia. E eu falei, por que, Senhor? Aí nem lembrava dela e tal, depois lembrei. E ele falou assim, porque Deus me colocou a cena, Rodrigo, exatamente no dia que eu estava no sábado, que eu comprei, terminou o dia, eu comprei várias coisas para dentro da minha casa, né? Comprei uma televisão, comprei carne e tudo. E Deus falou comigo, naquele dia, com aquele pouquinho que você estava ganhando, ali eu te escolhi para ser um provedor. Se você, com aquela capacidade que você tinha de ganhar aquele pouquinho, levar para sua casa, sua família, pensar na sua família, pensar em tudo, naquele dia eu te escolhi como provedor. Então não foi a Célia que te tirou do Mufato, fui eu. Então foi um baque muito grande para mim naquele dia. Você precisava perdoar ela? Eu precisava perdoar ela. Naquele episódio. Naquele episódio. Porque eu imaginava, pensei, né? Deve ter sido
mas provavelmente deve ter sido alguma coisa que Deus sabia que estava no meu coração. E depois daquilo ali, Deus explodiu minha vida de uma maneira muito poderosa. E você veio, então, no início dos anos 2000 para Mato Grosso? Direto para Cuiabá? Direto para Cuiabá. Na verdade, cheguei em Várzea Grande. Cheguei em 2002. 2002. 2002. Tem 22 anos já. 2002 cheguei aqui e meu primeiro emprego foi na Auto Arts. Com o Júlio da Auto Arts, até espero que ele veja esse programa e que ele saiba que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Ele sabe disso. Trabalhei com ele durante um período e depois, logo depois de ter trabalhado com ele, eu tive alguns outros trabalhos e montei minha empresa. E aí fui começando, né? Depois me converti, já tendo a minha empresa, eu me converti. E toda a minha base financeira e minha base profissional é baseada no livro de Gênesis, nos capítulos da vida de José. Então, acho que a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Sim, claro. E eu quero... Estou bastante curioso também, né? Esse é um assunto que eu gosto. Também sei que tenho esse mesmo chamado e quero explorar isso daí. Você falou algo interessante, que é de que você passou por algumas empresas, teve experiência com alguns patrões e nisso estava sendo construído, claro, ali você estava sendo moldado para ser quem você é hoje, né? Sim. E assim como o senhor te falou que não tinha sido a Célia? A Célia. A Célia tinha sido ele que tinha te tirado, ele estava construindo isso, né? Sim. E quando foi que você enxergou isso? Quando foi a conversão, né? Em que período de tempo? E quando você conseguiu enxergar que era uma construção do Senhor para algo maior? Legal. Eu abri minha empresa em 2004. De 2004 até 2008, trabalhando muito, né? Mas tinha um resultado assim financeiro bom, mas não conseguia segurar dinheiro. Não tinha. Pensa numa vida assim de muito trabalho, mas de pouca administração. Quando eu me converti de 2008 para 2009. Logo em 2009 eu já comecei a pregar. Eu falei, não, eu vou me converter e vou mudar de vida. E realmente foi o que aconteceu. Foi um start assim para mim. E como foi? A minha conversão foi na Igreja do Evangelho Quadrangular. Tinha um pastor que corria muito atrás de mim, o pastor Adélio. Ele é esposo da pastora Dulcineia, que é uma pessoa maravilhosa que me ajudou e me ajuda muito, né? Então, eles corriam atrás de mim. Eu me lembro que eles tinham um Corsinha, aí eles chegavam lá na minha casa para me evangelizar e eu saía de fugido. Mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Eles conseguiram me ganhar para Jesus. E aí eu sempre tive essa proposta de prosperar. Sempre foi minha ideia prosperar. Chegava um irmão para pregar comigo lá de bicicleta, lá eu falava assim, irmão, complicado, né? Você vai pregar para mim de bicicleta. Olha a mentalidade que a gente tem, né? Porque o resultado, na verdade, é um resultado que Deus quer que você dê frutos, né? Essa é a verdade. Eu sempre pensava, como que eu vou pregar um dia o evangelho se eu não tiver resultado? Porque se você analisar aquele texto que a palavra de Deus fala, o próprio Salomão diz, né? Eclesiastes, ele fala que havia um sábio numa cidade que havia livrado aquela cidade com a sua sabedoria, mas em poucos dias ele foi esquecido. Por quê? Porque está escrito que ele era um pobre. Olha que interessante. Então o cara tinha sabedoria, mas a sabedoria dele não trouxe resultado para a vida dele. Então ele ficou esquecido. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que a nossa sabedoria ela seja, de alguma forma, transformada em resultado. E se é transformada em resultado, nós também, de alguma forma, influenciamos outras pessoas. Então, sempre no meu coração eu falei isso, eu vou prosperar e vou trazer pessoas para o reino de Deus. E foi o que aconteceu, né? Eu fui seguindo os princípios. Quando abri a empresa, eu tenho uma empresa que trabalha com câmbio automático. Então, a primeira empresa minha foi a César Autotech. Trabalha com manutenção para transmissões automáticas. E eu, no livro de José, no livro de Gênesis, fala que José supriu a necessidade. Né? Claro que tem alguns contextos em cima. Mas se você analisar todos os lugares que José chegava, ele supria a necessidade do ambiente que ele estava com o dom que Deus tinha dado para ele. Você vê que ele, dentro da prisão, ele supriu a necessidade do padeiro e do copeiro. Dentro da casa de Potifar, supriu a necessidade. Dentro da casa do pai dele, supriu a necessidade. Então, o dom que ele tinha, ele usava. Uhum. E aí, o que eu aprendi? Depois ele supre a necessidade do palácio e depois o palácio supre a necessidade dele. Então, dentro do meu... Depois ele supre da família dele de novo, né? Quando Perfeito. volta. E depois do mundo, né? Sim, Essa é a realidade. Sim. Depois do mundo. Então,
eu escrevi todo o meu conceito financeiro e administrativo baseado em José. Falando sobre como ele administra, como guarda, tempos de crise, tempos de... Eu acho que tem muita coisa aí que dá pra gente falar. E eu disse assim, ninguém mexe com transmissão automática aqui em Cuiabá. Eu vou suprir essa necessidade. E foi onde eu fui para São Paulo, treinei, busquei, fui para os Estados Unidos, vários lugares, fiz com vários professores treinamentos e falei, vou suprir essa necessidade. Aí onde surge a César Autotech, que trabalha com câmbio automático. Depois também surge a Autotech Imports, que vende peças para quem trabalha com câmbio automático. Depois surge a Convertec, que supre a necessidade desse comércio, que é uma peça que a gente usa entre o câmbio e o motor, que é conversores de torque, né, que a gente tinha que mandar tudo para São Paulo. Então, tudo foi baseado, uma espécie de uma holding que se alimenta, as empresas se alimentam. Por fim, eu vi que tinha o nicho de mercado estava crescendo muito, falei, vou montar uma escola. Então, hoje eu gero pessoas. Você treina pessoas? Eu treino pessoas, entendeu? Aqueles que não... Porque você me pergunta... Mas você treina as pessoas para operar dentro das suas empresas? Então, também. Algumas a gente capta, né? Claro. Mas, o que eu fiz? As pessoas sempre falam para mim assim, César, mas você está gerando concorrentes para você. Mas é incrível, porque a matemática de Deus é dividir para multiplicar. Então, quanto mais eu treino pessoas, mais eu formo alunos, mais Deus manda trabalho para mim. É incrível. Então, eu nunca tive esse medo, sabe? Então, você forma pessoas, o que ele faz? Ele vai comprar peça conosco. Sim. Ele vai fazer a mão de obra lá do trabalho dele. Quantos carros tem hoje nesse mundo todo aí, né? Então, não tem por que ter esse medo. Nunca tive esse medo. Eu acho que você pegou o mercado no momento em que estava tendo essa mudança do câmbio manual para automático. Né? Eu falo que foi Deus, né? Deus que me deu essa visão. Eu sou o pioneiro hoje no Mato Grosso em transmissão automática. Você deve treinar a gente para o interior também. Muito, muito. Eu tenho muito cliente. Tenho mais de 1.000 alunos formados. E hoje tem escola também. Agora nós fizemos o lançamento do treinamento online, enfim. E é isso aí. Então, tudo baseado naquilo que a palavra tem me ensinado. Legal. Então, logo que você começou a empreender, veio a conversão e você começou a aplicar princípios bíblicos aí com base em Gênesis. Isso, Gênesis. Tem várias coisas, né? Mas a maioria delas em Gênesis, no livro de... E uma coisa que chamou a atenção, você falando, eu converti ali na virada do ano de 8 para 9 e já saí pregando. Como é que foi isso? Já saí pregando porque eu sempre tive... E olha, vou te falar, pensa num cara que era tímido. Mais tímido. Para falar no público era... Ontem ainda conversei com um amigo meu, ele mandou mensagem para mim, viu um story meu, falou, poxa, não acredito onde você chegou. E ele que me dava oportunidade na igreja. Então, assim, isso na Quadrangular? Isso na Quadrangular. Eu ficava assim, ó, Rodrigo, com o dedinho assim, ó, esperando. Você sabe aquele dedinho que fica com o versículo na Bíblia aqui? Esperando a oportunidade. Já estava com o versículo pronto. Para pregar. Né? E às vezes Deus nos prova, né? Então, às vezes, os pastores saíam e ficavam os diáconos para cuidar. Eles falavam assim, não, hoje quem vai ministrar é o César. Aí, irmão, você entrava tremendo assim. Mas eu já ministrava, tinha um fogo dentro de mim que ninguém segurou, né? Ninguém conseguiu segurar. Então, eu comecei a ministrar dentro da minha própria empresa. Pregava até para os cachorros. Se tivesse cachorro lá, eu falava, ó, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você aqui. Eu acho que foi muito importante isso, Deus. Me conta como que era essa rotina. Você falou que você reuniu os colaboradores ali da empresa e tinha um culto de manhã, era isso? Todos os dias pela manhã, nós dávamos uma palavra. Por quê? Porque, como eu te disse, muitas vezes Deus vai te provando, né? Vai te capacitando nas entrelinhas. Depois a gente vai entender isso, né? Eu ministrei uma palavra sobre quando Davi ele vai enfrentar o gigante. A Bíblia diz que ele chega para o Saul e fala assim, ó, não tema o teu coração, porque eu vou destruir esse gigante aí. E a Bíblia diz que o Saul falou assim, olha, contra este homem tu não poderás ir à batalha, porque ele é um homem de guerra e você ainda é um moço. E aí, naquela palavra Deus me deu, né, que nós precisamos às vezes passar pelo desprezo dos líderes, para que a gente seja provado o coração. E aí depois ele quer colocar armadura em Davi, e o Davi falou assim, olha, eu matei urso, matei leão e vou matar esse gigante também. Ou seja, eu não tenho experiência na guerra, mas tenho amizade com o Deus da guerra. Então, eu acho que isso que fez todo sentido na minha vida. Eu não tinha oportunidade, às vezes, na igreja, o que eu fazia? Eu ia pregar nos lugares. Então, comecei a ministrar dentro da minha empresa.
E foi onde surgiu tudo para mim, na verdade, né? Minha parte de ministração foi onde surgiu. Aí comecei a ministrar, uma igreja me chamou, outra igreja me chamou, e foi indo, e foi indo. Legal. Vamos falar sobre o projeto Arimateia. Arimateia. Aí quando começou, como foi? Projeto Arimateia. Bom, dentre essas tantas vezes que nós ministramos dentro da empresa, né? Porque eu acho que eu não te respondi a sua pergunta. Você disse assim, César, como é que funcionava? O que a gente fazia? Durante o período da manhã, eu esperava Deus falar comigo. E eu estudava à noite, e aí chegava na empresa durante o período da manhã, e Deus falava, é agora. E eu quero contar um testemunho rápido que aconteceu, para você ter uma ideia na dimensão do que acontecia. Porque geralmente, imagina você entrar numa empresa, Rodrigo, que você foi para fazer um serviço, ou foi para trocar um óleo de uma transmissão, e todo mundo parar e falar assim, o senhor pode, por um minuto, ficar com a gente aqui, a gente vai dar uma palavra rapidinho, 15 minutos de oração, 15 minutos de palavra e oração. Então, você está desarmado, as pessoas estão armadas hoje. Sim. Quando você fala até hoje, está até muito melhor de pregar. Mas há 10 anos atrás, quando você fala de evangelho, vou pregar uma palavra para você, tinha muita desconfiança ainda. Ainda era um tempo difícil de você ministrar. Sim. Hoje, você fala da palavra de Deus, praticamente todo mundo fala. Sim. Mas naquele tempo, você imagina, o dono da empresa, todo mundo, para aí, entra dentro do escritório, vamos fazer uma oração. E ali eu soltava um versículo e pregava uma palavra para todo mundo e falava, quer aceitar Jesus? Então teve muita gente. Em 2016, 160 almas confessou Jesus dentro da empresa. Aí quando você fala dentro da empresa, não era só os colaboradores? Não. Às vezes um cliente que maioria clientes. Legal. Maioria clientes. Eu me lembro de uma manhã, era 7 horas da manhã, Deus falou, é agora. Eu falei, Senhor, e eu estava falando sobre perdão. E aí eu ministrando sobre perdão, porque o perdão, quando você não libera o perdão, você está requerendo justiça. E Sim. Deus aceita o desafio, mas só que do teu lado também. Então eu preguei sobre perdão, 7 horas da manhã, um cara estava com uma mochilinha na mão, entrando. E o cara deixou um carro comigo lá. E 7 horas da manhã, Deus falou, é agora. Ministrei a palavra, ele pegou a mochilinha, saiu para fora, sem falar com ninguém, e foi embora. Quando ele voltou, umas 5 horas da tarde, eu pensei, bom, deve ter ficado chateado, né? 5 horas da tarde, voltou e falou assim, hoje você salvou uma alma. Aí eu disse assim, que bom, né? Deve ter aceitado Jesus, pensei comigo. Ele falou, não, você não entendeu, você salvou mesmo, literalmente uma alma hoje. Eu falei, você pode me falar um pouco mais sobre isso? Ele falou, posso. Aquela mochila que eu estava de manhã tinha 10 mil reais em dinheiro, eu já tinha combinado com 2 pessoas para mandar matar o meu sogro. Porque ele abusou da minha filha desde os 7 até os 14 anos. Então, quando você ministrou sobre perdão naquele momento, Deus falou comigo que era para mim não fazer isso. Então, eu tive várias experiências extraordinárias dentro da empresa, fazendo essas ministrações, né? Talvez, me parece que até um pouco daquilo que seria o seu devocional ali, aquilo que você estava estudando, você compartilhava com as pessoas diariamente. Compartilhava com as pessoas e com todo mundo, né? E a gente foi vivendo a construção do mapa financeiro, do mapa profissional dentro da minha empresa. Por exemplo, nós estamos agora, a gente fecha dia 20 e volta dia 6. E aí todo mundo me pergunta, por que, César, que você fecha nos dias mais tumultuados para que as pessoas tenham para viajar e tal? Então eu viajo para descansar a terra, para que os meus concorrentes eles possam comer da minha mesa. Entende isso, não? Sim. Então, quando a Bíblia diz em Levítico 19, a Bíblia diz assim, que quando você colher a tua colheita, tem que ficar uma parte da sua colheita na beira do caminho. Para que aquele que passe, Sim. ele possa ter acesso. E aí, Deus me deu essa visão de descansar a terra todo final de ano. Então, todo final de ano, porque isso é baseado na palavra. E aí, se você olhar isso nas faculdades, ela vai te falar, não, você tá cometendo um erro. E eu tenho vivido um milagre extraordinário de multiplicação muito grande na minha vida. Tenho falado muito sobre isso. Então foi ali, dentro daquele escritório ali, pequenininho. Uma vez eu fui mexer no escritório, Deus falou, você pode mexer em qualquer lugar dessa empresa, mas aqui você não mexe. Aqui é meu altar. Então eu tive muitas experiências ali. E aí, 2020, eu estava orando num sábado à tarde, 3 horas da tarde, no meu escritório, e Deus falou comigo, projeto Arimateia. Você vai gerar pessoas segundo a sua espécie.
E aí tinha nascido já dentro de mim o grande desejo de abrir igrejas, o grande desejo de investir na obra missionária, no reino de Deus. E aí foi onde eu comecei o projeto Arimateia. Viajei em 2019 para 21, 2020 para 21, 20 para 22, né? 20 para 22. Desculpa, 21 para 22. E fui para os Estados Unidos. Fui tirar umas férias. Fiquei 19 dias nos Estados Unidos. Na volta, eu falei, vou abrir um culto num hotel. Vou tirar isso da empresa e vou levar para um hotel. E aí agora o que eu faço? Eu convido as pessoas para ir toda segunda-feira no Projeto Arimateia. E Deus tem transformado pessoas de uma maneira poderosa. Porque o Projeto Arimateia nasce dentro da pandemia, porque muitas pessoas tinham parado de dizimar, de ofertar na pandemia. Sim. Porque não tem dinheiro, né? A verdade é essa. Todo mundo ficou sem condição. E Deus falou comigo, ó, eu já fiz na tua vida muitas coisas. E quando eu fui naquele texto, para entender aquele texto, a Bíblia diz assim que José de Arimateia era um homem honrado, senador, e que esperava o reino, entendeu? Que é uma das coisas que eu acho que é mais importante. E aí Deus foi me dando todo o mapa do projeto naquele dia. Eu achei interessante, quando falei, eu tô nos últimos meses estudando sobre José de Arimateia, né? E aí eu falei, pô, fiquei mais curioso ainda por esse papo nosso aqui. Que legal. E aí Deus falou comigo, ó, José de Arimateia se interessa pelo corpo de Cristo quando o corpo de Cristo não podia fazer nada por ele. Então, Deus falou comigo, você vai levantar pessoas para ofertar na minha obra, para socorrer o corpo de Cristo, não pelo que o corpo de Cristo vai fazer, mas pelo que ele já fez. Então, o Projeto Arimateia hoje reúne pessoas que querem prosperar, pessoas que já são prósperas, para que a gente socorra o corpo de Cristo onde o corpo de Cristo não pode fazer nada por nós. Por exemplo, nós temos um trabalho na África, na Índia, na Argentina, na Venezuela. Vamos abrir agora na China, né? Nós estamos com um trabalho agora para abrir na China também. Nós temos também... Só para entender um pouquinho, tá. como funciona esse trabalho? Nós sustentamos missionários para pregar, entendeu? Sim. Então é assim, o Projeto Arimateia, nós vamos lá. Toda segunda-feira a gente se reúne. Eu prego uma palavra de administração, de empresarial, de vida financeira, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Nós reunimos toda segunda-feira ofertas e a gente demanda essas ofertas para esses lugares. A gente faz a oferta missionária, abre igrejas. Rodrigo, em 2020 só uma denominação fechou 356 templos. 356 templos. Naquele ano, eu abri 8, só eu sozinho, sem ter alguém para me ajudar, sem nada. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente escolhia um pastor, uma pessoa que era de Deus, você sabia que o cara tinha chamado, e a gente faz o quê? Ó, vou te dar aqui 20 cadeiras, um som para você, e você começa. E eu vou te dar 6 meses de tanto para você começar. Vou te ajudar, vou te orientar, vou vir aqui com você pregar nos primeiros dias, te ajudar. Vou te passar mais ou menos como é que a gente crê no modelo. Isso aqui na região. Aqui em Cuiabá, Foz do Iguaçu. E como que é esse trabalho? Como é esse trabalho nos outros países? Como que vocês identificam, né, os evangelistas, escolhem? Porque existe hoje uma dificuldade muito grande, né? Eu sou do mercado financeiro e eu estava imaginando outro dia, né? Imagina se a gente tivesse uma bolsa de valores, onde a gente tivesse ali, em vez de empresas ou ações, fossem evangelistas, ministérios, que você conseguisse mensurar, né, de forma eficiente os que estão dando frutos para o reino, para falar, ó, tá aqui, eu vou investir Sim. nessa ação aqui, porque ela tá dando, né? Eu acho que, porque assim, a gente que tem esse chamado, o Senhor nos abençoa com riquezas e tem essa dificuldade, né? Aonde eu vou Nós conversávamos. aonde eu vou colocar essa grana, né? Tô te entendendo. Aonde eu vou ajudar? Eu fiz uma entrevista com algumas pessoas que alcançaram um patamar financeiro muito grande e eles falaram assim, César, até meu dízimo quando era 30, 35, 20 mil, eu até dava tranquilo. Mas quando passou para ser 100 mil, 150, eu sinceramente comecei a sofrer. E eu já sei como é que é, né? Porque o que acontece com as igrejas hoje? Infelizmente, é um erro de muitas igrejas. Eles preparam as pessoas para prosperar, mas não preparam elas para a prosperidade que vai vir.
Entendeu? Sim. Então, tem pessoas hoje o seguinte, que a pessoa, vou pregar sobre prosperidade, mas aí não prepara a igreja e nem o intelecto dos líderes Para receber a prosperidade. Sim, sim. Aí o cara prospera, Aí o que ele faz? pessoa. Perde a pessoa, vai para outro lugar. Por quê? Porque não tem a mentalidade não cresce. Sim, sim. Continua no mesmo, a igreja não cresce, o ambiente não cresce, o conteúdo não cresce, a pessoa ela cresce, o que ela vai fazer? Ninguém segue um líder menor. Ninguém segue um líder menor. Quando você traz essa proposta de prosperidade, você tem que trazer para que a pessoa vai te trazer esse... Eu sempre falo, Rodrigo, o empreendedor, o empresário quer saber onde está sendo colocado o dinheiro. Porque ele é empreendedor. Ele tem uma mentalidade de investidor. E essa mentalidade que eu te falei agora, né? Pô, será que eu consigo mensurar aquilo que está dando fruto de fato para o reino, né? O Senhor Jesus falou que com relação a isso, e em paralelo aos falsos profetas, ele fala sobre você conhecer a árvore pelos frutos. Perfeito. É o que né? a gente trabalha. E eu acho que a gente não tem essa bolsa de valores para poder nos guiar e nos mostrar, mas a gente tem que olhar os frutos, né? Que frutos aquele pregador, aquele evangelista, aquele ministério está produzindo. Perfeito, Hoje ainda eu cobrei um dos missionários que a gente tem e falei, se você não mandar o relatório, mandar vídeos, mandar ver no que a gente está investindo, infelizmente o ano que vem nós vamos ter que mudar. Porque se você não mandar para mim aqui tudo certinho como é que tá, hoje ainda eu não tenho condições de ir em cada campo. Mas como que a gente levanta esses missionários? Com um crivo de indicação muito grande. Então, uma pessoa que conhece já o projeto, sabe como funciona, pastores amigos meus, eles vão me indicar essa pessoa. Falar, César, essa pessoa passa naquilo que é o seu crivo. Uhum. Entendeu? Porque não é assim também chegar lá e fazer, né? Colocar lá e falar, não, eu quero que você nos ajude. Uhum. Não, a gente tem que saber a chamada, quais são os frutos. Eu não avalio ninguém por obras, eu avalio por frutos. Uhum. Porque é como você está dizendo, é o que Jesus ensinou, né? Você Sim, avalia sim. a árvore pelos frutos que ela dá. Então, eu acredito que assim, está dando muito, muito certo. Já erramos, como todo... Sim, né? sim. Pra você ter uma ideia, das 8 igrejas que eu abri, só tem 4 abertas. Só para você ter uma ideia. Então, não é fácil no início, você sai eufórico, você quer fazer, né? Mas eu acredito que é no caminho, fazendo, errando, acertando, que Deus vai te ensinando e as coisas vão as próprias pessoas vão te ensinando também, né? No como você trabalhar. Sim, sim. E hoje como está o projeto Arimateia? Vocês se reúnem toda segunda-feira? Onde que é? Até para ficar o convite. Isso. Aqui, toda segunda-feira nós nos reunimos. Depois a gente pode colocar o endereço, né? Sim, sim. Toda segunda-feira às 19h30 nós temos uma palavra de direcionamento. O que o projeto Arimateia faz? Trabalha em todas as áreas. Por exemplo, José de Arimateia tinha uma grande influência. Então, trabalho com caráter, comportamento, quais são seus amigos. Ele tinha o Nicodemos, ele era amigo de Pilatos. Então, ele tinha influência. Para uma pessoa, para ter influência e pedir o corpo de Jesus para Pilatos, ele tinha que ser influente. Sim. Então, a primeira coisa eu falo... ele não precisou de dinheiro para isso, né? Não precisou de dinheiro. Só da influência. Isso foi só influência. Só influência. Então, eu falo muito, nome. Eu trabalho muito de nome. E você imagina o tamanho da influência, né? Eu estava meditando nisso, porque você imagina, você tinha milhares de discípulos, você tinha os judeus querendo que ele crucificasse, você tinha uma briga ali, até política religiosa muito grande naquele momento, e um homem com influência tão grande de falar, não, tá aqui, pode pegar o corpo. E é isso que eu sou apaixonado por esse... né? A gente fala José de Arimateia, né? Arimateia é o nome da cidade. Por que a gente colocou Arimateia? Porque Arimateia é o lugar onde gera os Josés. Entendeu? Legal. Então, bacana. O projeto Arimateia gera os Josés para o reino. Então, ele era um discípulo oculto, né? Um homem próspero, um cara que tinha prosperidade, era um senador honrado. Então, todas essas características dele, Deus colocou no meu coração. Deus falou assim, olha, eu quero que você gere pessoas segundo essa espécie. E qual é a chamada do projeto Arimateia? É nós socorrermos o corpo de Cristo. Tem uma coisa interessante que as pessoas não percebem. Se Jesus é o único momento na Bíblia, é o único momento no plano de salvação que Deus precisa do homem. Porque Jesus tinha morrido na cruz. Uhum. Se Jesus é deixado na cruz, ele vai para um lugar chamado Sheol. Que era o lugar onde se lançava as pessoas para as aves do céu comer os olhos.
Então Jesus seria colocado e o corpo de Jesus para ressuscitar precisava estar o quê? Perfeito. Por isso que quando ele vai ser levado, os soldados vão quebrar os ossos de Jesus, a Bíblia diz que escurece para que se cumprisse o que está escrito em Êxodo capítulo 12, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então o corpo de Cristo precisava o quê? Está perfeito. Então ele tira o corpo, e olha que interessante, a Bíblia diz que ele tira com as próprias mãos. Então, ou seja, Deus não quer só o seu dinheiro, quer só as mãos. Amém. Quer sua obra também. Sim. Porque às vezes a gente levanta pessoas milionárias, pessoas que estão prosperando de maneira poderosa. Eu tenho visto, Rodrigo, Deus pegar pessoas que não tinha, que eram todas cheias de problemas, cheias de luta, e Deus está fazendo elas se tornarem pessoas honradas, está começando a prosperar a vida delas, e ela já tem dado o fruto segundo a espécie. Então ela já tem trazido outras pessoas, Legal. tem ofertado na casa de Deus, pessoas que nunca souberam o que é dízimo, estão dizimando, estão ofertando. César, o Projeto Arimateia é só para quem é do Projeto Arimateia? Não, pelo contrário. Teve uma pessoa que chegou lá para nós e falou assim, pastor, eu quero trazer um dízimo aqui. E aí eu falei assim, você me explica um pouco sobre isso. Ele falou, não, é porque é o seguinte, eu recebi uma herança do valor de 2 milhões. Aí eu falei assim, mas você congrega onde? Ele falou, eu congrego em tal igreja. Eu falei, não, você vai levar seu dízimo lá. Não, mas foi o senhor que orou por mim e eu recebi depois que o senhor orou. Eu falei, não foi. Eu falei, quem te cuidou foi ele e tal. Ele falou, mas pastor, eu tô aqui porque eu não quero dar o dízimo lá. É o que você falou, né? Aquela questão de... aquela questão que você falou. Eu falei, exatamente porque você está aqui que você vai dar lá. Porque aqui está te ensinando o princípio e não o lugar. Porque tem um princípio de honra. Tem um princípio de honra. Quem É. ganhou ele para Jesus foi o pastor. Sim. Pode ter dito um problema? Pode, mas é onde você se alimenta, é no teu Melquisedeque que você dizima. Então, eu acredito assim, acredito nisso. Não tem como você socorrer o corpo de Cristo na África e dividir ele no Brasil. Não acredito nisso. Acredito em um reino que caminha de maneira que Cristo nos ensinou. Então, é isso que eu tenho formado, pessoas assim, entendeu? Que tem consciência. Um detalhe importante também, a gente sempre tem falado sobre intimidade, né? Intimidade com Deus, nos negócios, muita coisa, muita coisa. Eu tenho vivido coisas no Projeto Arimateia que eu nunca imaginei, assim, diante de Deus, ver pessoas prosperar de uma maneira muito poderosa, muito bacana. E com intimidade com Deus, que eu acho que é mais importante. E algo muito importante que você falou, né? A questão de trabalhar o caráter, né? Porque os princípios de Deus, os princípios da palavra, se você colocar em prática, vai funcionar. Claro. Isso independente para o gentil. Perfeito. Se você colocar os princípios, ele vai... Perfeito. Ele vai a palavra funcionar. por si só tem que se cumprir. Sim, sim. E se você não está com o coração pronto para isso, né? Se você não trabalhou o coração, né? Como Jesus falou, né? Onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você não tiver com o coração preparado, a hora que a riqueza vem, você acaba se perdendo se perdendo pelo caminho, né? A própria prosperidade, né? A própria riqueza, ela te tira, né? Se você não tiver. Sabe o que eu ensino lá? Eu ensino que... Você lembra quando Deus visita em Ezequiel, no capítulo 28, né? E também tem Isaías 14, ele fala sobre a queda de Lúcifer. Aí ele fala assim, ó, tu por quanto corrompeste a tua sabedoria por causa da tua formosura. Então, quanto mais nós crescermos, mais sábio você tem que ser. Você nunca pode deixar a formosura ser maior que a sabedoria, que se ela for, você vai cair. Então, aumentou em formosura, aumenta em sabedoria. Então, esse é um segredo que eu ensino lá. Olha, quanto mais Deus te abençoar, mais aumenta a adoração. Quanto mais Deus te abençoar, mais você honra a Deus. Então, eu acredito que é isso, né? Eu acredito que as pessoas caem por causa da vaidade. Depois que o cara ficou vaidoso, aí... E alguns... Precede a ruína, né? Precede a ruína. Não tem... Você conhece bem o princípio, já entendi que você conhece bem isso e sabe bem como é isso, né? Sim, sim. E tem um propósito, né, Rodrigo, para nós prosperarmos. Tem um propósito. Eu acredito. Uma coisa que eu acredito muito, né? A palavra fala que a gente tem que fazer todas as coisas como se fosse ao Senhor. Claro. E eu imagino que tem muita gente que, logo quando se converte, tem esse ímpeto que você falou, né? Eu quero pregar até para os cachorros e tal. Mas talvez é um cara que tem uma sabedoria diferente de Deus, né? Um dom específico para prosperar. E quando você e o corpo de Cristo, ele é perfeito, ele precisa de todas as áreas. De todas as áreas. E um dos dons, e uma coisa que eu costumo falar sempre quando eu estou falando sobre esse tema, é que esse dom de socorros, de governo, de estar atento ao que o corpo de Cristo necessita e suprir essas necessidades, isso é um dom espiritual. Às vezes a gente acha que porque a gente está falando de coisas naturais, como recursos financeiros, claro, a gente às vezes acha que isso é algo carnal, natural, né? E não.
quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons que servem o corpo, né, para essa construção do corpo ajustado, perfeito, Sim. ele fala sobre isso, né? Sobre aquele... E José de Arimateia, eu acho interessante sobre essa questão de socorros e governos na vida de José de Arimateia também, porque em nenhum momento Jesus chegou para José e falou: José, eu vou morrer. Lembra que eu falei que eu ia morrer? Aí lá eu vou precisar de alguém para pegar meu corpo, tá? Não. Ele estava lá, pronto, atento ao que o corpo estava precisando, que a igreja estava precisando naquele momento. Perfeito. Então eu acho que essa percepção que às vezes a gente tem que ter, eu não vou pregar, né? Eu entendo bastante, o Senhor me dá sabedoria, me dá revelação, mas eu rendo mais aqui, gerando riqueza. Perfeito. E colocando outros que sabem pregar. 3, 4, 5, 10, 20, 100 evangelistas espalhados pelo mundo, né? Pronto, é isso aí. Perfeito. Acho que quando você entende isso, eu até fiz o Thanksgiving na fazenda agora, no sábado a gente fez, e eu falei um pouco sobre isso. Falei sobre os príncipes, os gatitas, os gersonitas e os meratitas. Então, eu identifiquei meu ministério. Deus falou comigo que teu ministério é levantar príncipes. É simples. Então, quando você entende quem você é no reino, você produz muito mais, não tem inveja de quem as outras pessoas são, e você faz sua parte. Eu acho que algumas pessoas Deus levantou para prosperar, para abençoar a obra de Deus e para que ela cresça. Então, eu ministrei uma mensagem, agora faz uns 4 meses, milionários na terra, mendigos no céu. Baseado naquele texto de Lucas, onde Jesus fala assim, para onde vai sua alma hoje? Se te pedir a sua alma hoje, né? Para onde ela vai? Então, o que a gente ministra nesse texto? Eu até gosto muito de falar isso. Se você perguntar assim para mim, César, hoje você tem mais patrimônio aqui ou no céu? Com certeza no céu. Porque eu nunca vou deixar com que o meu patrimônio aqui seja menor do que lá. A parábola do rico insensato? Exatamente. Sim, né? Eu gosto muito daquele texto. Eu também. E aquele texto ensina a gente algumas coisas, né? Claro. Porque ele colheu mais do que ele precisava, né? Exatamente. E ao invés dividiu, de distribuir, ele foi aumentar o celeiro para guardar. Perfeito. E quando você guarda, você vai em contramão daquele princípio de que a sua confiança está no Senhor e não Perfeito. E não nas riquezas, né? Exatamente. E outra, assim, o que eu entendo que a gente tem que guardar? Claro, nós temos que ser preparados para honrar o nome de Deus. José guardou 20% do que ganhava no tempo da bonança e depois comprou. Até tem uma frase no meu livro que eu gosto muito de falar, quem guarda 20% do que ganha, compra 100% de quem não guarda. É simples. A matemática é simples, né? Eu falo sobre cidades armazém. 4 reis tiveram cidade armazém. Davi, Josafá, Salomão e José. Então esses caras entenderam que cidade armazém, o que é cidade armazém? É um lugar onde você coloca uma parte do seu dinheiro, da sua renda, para que você depois, no tempo certo, use para poder negociar ou comprar. Então eu falo sobre isso, falo muito sobre essa parte de finanças. E eu gosto muito de falar uma parábola, que eu falo sobre isso, né? Que, por exemplo, vou te dar um exemplo. José de Arimateia colocou o túmulo à disposição de Jesus, né? Você já foi em Israel? Já. Você já passou pelo túmulo? Sim, Jardim do Túmulo. Jardim do Túmulo, né? Foi a maior experiência da minha vida. Que legal. Você imagina se alguém chegasse, Rodrigo, e falasse para ele assim, cara, e agora, se você morrer durante os 3 dias? Já parou para analisar isso? Se alguém perguntasse para José, sempre você deu o seu túmulo para Jesus, e agora? Sim. Eu acredito que ele ia responder bem assim, olha, eu só preciso de 3 dias, porque eu acredito que ele vai ressuscitar. Amém. O túmulo vai estar disponível. Cara, até hoje o túmulo rende para a família dele. E que experiência aquela visita, né? É extraordinário. Eu tive uma certeza, uma convicção tão grande no meu coração de que era exatamente ali. As características históricas do que diz o Evangelho de João, né? Tudo disso. Tinha um jardim, aí lá tem um lagar, né? Tudo. O Gólgota, a proximidade. É muito, muito real. Realmente foi a minha melhor experiência em Israel. Acho que da minha vida foi ter visitado o Jardim do Túmulo. É muito legal, muito bom. E assim, investir no reino, né? Eu acredito que Deus nos levanta para investir no reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem os seus provedores, né? Salomão levantou 12. Então Deus tem os provedores.
Sim. E você, como é que a gente está de tempo aí, Lucas? 5 minutos. 5 minutos? Vai ter que me chamar Não, de não, novo. a gente vai ter, acho que a gente tem que criar uma série. O que você acha, né? A gente criar uma série Tô dentro do dentro. programa Foi muito, aqui, muito porque legal. é um assunto que eu gosto demais de falar. Eu acho que a gente tem muita coisa para... Para mim finalizar minha parte, eu vou fazer uma pergunta que até para quem está nos ouvindo aí, que eu gosto muito de fazer para quem está caminhando comigo. Eu até falo uma parada. Imagina você, Rodrigo, se você tivesse $1 milhão e se você tivesse uma oportunidade de investir uma parte desse $1 milhão em um banco. E você fosse escolher os bancos e um dos bancos está falindo. Uhum. Praticamente falido. Está quebrando. E o outro banco é um banco seguro. A minha pergunta é para você e para todos que estão aqui ouvindo, em qual banco você colocaria esse $1 milhão? No banco que está falindo ou no banco que com certeza vai multiplicar e proteger? Com certeza. É óbvio que a gente vai Sim, colocar, sim, né? sim. Então por que a gente insiste tanto em investir num banco chamado mundo que Jesus já decretou a falência? Amém. Às vezes a gente... E aonde a gente vai passar a menor parte da nossa vida. Entendeu? Então, guarda isso. Muitas vezes a gente quer crescer. Eu sempre aconselho as pessoas, cresce. Você precisa crescer aqui na Terra? Claro que precisa. Ter patrimônio, é de Deus. Uhum. Foi Deus que nos deu. Mas, acima de tudo, cresça também em patrimônio no céu. E como que faz isso? Investindo no reino. Sim. E mesmo que você tenha aqui, isso também é para a glória de Deus, né? Então, para a glória de Deus, é para honrar a Deus e atrair, né, as pessoas, né? Exatamente. Atrair as pessoas. Muito bom. Pastor César, a gente sempre pede que o nosso entrevistado aqui, quem vem bater um papo com a gente, deixe uma mensagem para quem tá nos assistindo, tá? Então, por favor, para aquela câmera sua ali. Bom, que legal, muito prazer, né, uma vez mais em estar aqui junto com todos vocês. E para você que está ouvindo, né, essa programação, meu apelido quando era muito jovem, meu apelido era Lixinho. E um dia Deus escolheu meu barco para ser um barco de provedores. E eu acredito que o sim, né, de falar para Deus, eu quero ser esse barco, trouxe aí para mim muitos benefícios e Deus tem me abençoado e tem me honrado. Talvez você seja um jovem, seja uma pessoa que esteja começando sua vida agora. Se você disser sim para Deus e dizer a Deus, escolhe meu barco para ser um barco de provedores, você pode ter certeza que você vai fazer parte de um time seleto, que nem sempre é entendido, mas que com certeza vai ter muitas experiências com Deus maravilhosas. Seja amigo do reino, invista teu dinheiro no reino e, como eu disse antes, né, pare de ficar investindo só num banco que Jesus já decretou a falência e investe no reino de Deus. Tamo juntos, Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui contigo. Legal, muito obrigado e pode ter certeza que nós vamos nos encontrar de novo aqui. Como eu falei, é um assunto que eu gosto e vamos, acho que, escolher alguns temas específicos dentro desse chamado, dentro desse propósito, para que a gente possa aprender e para que as pessoas que estão nos assistindo possam aprender mais também. Muito obrigado. Falando da Palavra.